nos passos da Bíblia, quero aprender compaixão, Senhor, imagem de vosso amor e cuidado quero ser para meu irmão. Irmãos e irmãs, paz e bem, dia 22 de maio, chegamos ao 7º dom do Espírito Santo. Às vésperas da solenidade de Pentecostes, nós queremos hoje refletir sobre o dom do entendimento, ou dom da inteligência. Que nós possamos pedir ao Senhor esta capacidade de cada vez mais compreendermos a sua ação, sabermos ler nos sinais dos tempos o amor de Deus aí presente, como que Ele nos desafia também a sermos presença desse amor. Somos chamados a usar a mente para o conhecimento e o esclarecimento. Instaurar uma consciência que leve a escolher o melhor e mergulhe numa profunda compreensão da existência. Que o Senhor então nos dê o dom do entendimento. Façamos então nossa oração, invocando o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendem neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Hoje estamos então refletindo sobre o dom do entendimento, pedindo ao Senhor que nos dê a capacidade de inteligência. O caminho é o intelecto, o plano mental e intelectual. Intelectual vem do latim intelligere, que quer dizer estar na força da inteligência. Interligere, ler entre as coisas, ler na evidência exterior de tudo o que é interior. Ligere significa colher, ajuntar, acolher. É o conhecer, o estudar, o pesquisar. É o aprendizado, o ensinamento. É o discipulado. A conquista do saber que vem do pensamento lógico e racional. Usar a mente para o conhecimento e o esclarecimento.
instaurar uma consciência que leve a escolher o melhor e mergulhe numa profunda compreensão da existência. Mas não se trata apenas daquela inteligência humana, da capacidade intelectual de que podemos ser mais ou menos dotados. É, em vez disso, uma graça que só o Espírito Santo pode infundir e que suscita no cristão a capacidade de ir além do aspecto externo da realidade e perscrutar as profundezas do pensamento de Deus e do seu plano de salvação. É a razão aliada à fé, à sabedoria dos pequenos. Eu te louvo, Pai, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Para bem compreendermos este dom, nós buscamos nos caminhos da Bíblia um personagem que vem nos orientar, que vem nos ajudar a compreender esse dom da inteligência, esse dom do entendimento. Alguém que teve muito esse dom, que ficou muito claro, muito explícito, é Paulo. Paulo, muito conhecido nosso, esse apóstolo. Dirigindo-se à comunidade de Corinto, descreve bem os efeitos deste dom. Isso é o que faz o dom do entendimento em nós. Paulo diz isso. Coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Todavia, Deus nos revelou pelo seu Espírito. Isso, obviamente, não significa que um cristão possa compreender cada coisa e ter uma plena consciência dos planos de Deus. Tudo isso permanece à espera de manifestar-se em toda a sua clareza quando nos encontrarmos diante dos olhos de Deus e formos realmente uma só coisa com Ele. Porém, como sugere a própria palavra, a inteligência permite de ler por dentro. Este dom nos faz entender as coisas como Deus as entende, com a inteligência de Deus. Porque uma pessoa pode entender uma situação com a inteligência humana, com prudência e tudo bem, mas entender uma situação em profundidade como a entende Deus é o efeito desse dom. E Jesus quis enviar-nos o Espírito Santo para que nós tenhamos este dom, para que todos nós possamos entender as coisas como Deus as entende, com a inteligência de Deus. É um belo presente que o Senhor deu a todos nós. É o dom com o qual o Espírito Santo nos introduz na intimidade com Deus e nos torna participantes do plano de amor que Ele tem conosco. Foi, então, no dia 30 de abril de 2014, que o Papa Francisco nos brindou com essas palavras sobre o dom do entendimento. E ele segue, então, falando: alguém pode ler o Evangelho e entender alguma coisa, mas se nós lemos o Evangelho com este dom do Espírito Santo, podemos entender a profundidade das palavras de Deus. E isto é um grande dom que todos nós devemos pedir e pedir juntos. Dai-me, Senhor, o entendimento. Há um episódio no Evangelho de Lucas que exprime muito bem a profundidade e a força deste dom. Depois de ter visto a morte na cruz e o sepultamento de Jesus, 2 de seus discípulos, desiludidos e tristes, vão a Jerusalém e retornam ao vilarejo de nome Emaús. Enquanto estão a caminho, Jesus ressuscitado se aproxima e começa a falar com eles. Mas os seus olhos, velados pela tristeza e pelo desespero, não são capazes de reconhecê-lo. Jesus caminha com eles, mas eles estão tão tristes, tão desesperados, que não o reconhecem. Quando, porém, o Senhor explica a eles as Escrituras para que compreendessem que ele deveria sofrer e morrer e depois ressuscitar, as suas mentes se abrem e nos seus corações se reacende a esperança. Isto é o que faz o Espírito Santo conosco. Abre-nos a mente, abre-nos para entender melhor as coisas de Deus, as coisas humanas, as situações, todas as coisas. É importante o dom do entendimento para a nossa vida cristã. Peçamos este dom ao Senhor, que dê a todos nós este dom para entender como Ele entende as coisas que acontecem e para entender, sobretudo, a palavra de Deus no Evangelho. Bento XVI nos diz assim:
Queria expressar minha voz de alento e meu afeto pelo serviço que na comunidade eclesiástica prestam os teólogos e esta fé que busca o intelecto, esta fé que é amiga da inteligência. E Paulo, em suas cartas, nos mostra com tanta clareza o quanto ele conseguiu mergulhar na sabedoria de Deus. O dom do entendimento está tão presente em suas palavras. Quanto a mim, meu sangue está para ser derramado em libação, e chegou o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a minha corrida, conservei a fé. Agora só me resta a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me entregará naquele dia, e não somente para mim, mas para todos os que tiverem esperado com amor a sua manifestação. Esta certeza de Paulo brota de um claro entendimento. Senhor, dai-nos o dom do entendimento. Para iluminar ainda mais essa nossa reflexão, buscamos o exemplo hoje de um santo franciscano, o beato Duns Scotus. Dá-nos, Senhor, o entendimento que tudo ajuda a compreender, para nos vermos como é o alimento, o pão e o vinho que Deus quer ser. Um homem de profunda inteligência, o doutor sutil, foi Beato João Duns Scotus. Fiel discípulo de São Francisco de Assis, foi beatificado pelo Papa João Paulo II em 20 de março de 1993, recebendo então o título de doutor sutil. Nascido na Escócia, estudou e trabalhou nas melhores universidades de seu tempo. Após obter a graduação acadêmica na Universidade de Sorbonne, em Paris, foi professor nas universidades de Cambridge, Oxford, Paris e, finalmente, em Colônia. Investigou com grande sutileza a divina revelação, produzindo muitas obras filosóficas e teológicas. Com vigor ardente, anunciou o mistério do Verbo encarnado e foi incansável defensor da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Scotus viveu em contexto desafiador e, ao mesmo tempo, extremamente fecundo, o século XIII, no qual também vieram Tomás de Aquino e Boaventura. É atravessado por duas trajetórias filosóficas teológicas bem definidas, agostiniano-benaventuriana e aristotélica tomista, e uma única matriz polêmica a provocá-las e animá-las, o ingresso das obras de Aristóteles à Universidade de Paris. Nesse contexto, Scotus assume uma postura crítica face aos pressupostos e às principais posições defendidas por ambas as escolas, revelando-se como um pensador original. Destaca-se pela fina precisão em bem discernir, o que lhe possibilitou dissipar inúmeras confusões e esmerar-se na especulação acerca das questões filosóficas e dos mistérios da fé. O doutor sutil se caracteriza ainda por um raciocínio deveras singular, capaz de, num cerrado diálogo com seus interlocutores, desconstruir seus argumentos e forjar conceitos e linguagens novos cada vez mais precisos e inclusivos. Com Scotus, talvez o pensamento cristão tenha atingido o mais alto vértice da especulação. Sua inteligência foi colocada a serviço do Evangelho. Sendo um homem virtuoso, viu-se cercado pela fama de santidade ainda em vida. Sua minoridade e delicadeza em tratar as pessoas cativava a todos. Uniu a inteligência especulativa ao dom do serviço. Por sua intercessão, o Senhor nos conceda a sutileza da inteligência que sabe discernir entre o bem e o mal. No YouTube tem um filme muito interessante que vale a pena você, hoje é sábado, quem sabe reserva um tempo e assista a vida de Duns Scotus. Você vai encontrar lá esse vídeo, vale a pena, é uma história muito bonita que fala de inteligência. Que Deus nos dê então, assim como deu a João Duns Scotus,
o dom da inteligência. E quero também, já ao final desta reflexão dos 7 dons, convidar a todos para na próxima segunda iniciarmos nova etapa na nossa jornada nos caminhos da Bíblia. Nós vamos entrar no mundo do profeta Isaías. Vamos conhecer este profeta que exerceu um papel tão importante na história do povo de Israel, do povo de Deus, e que tem uma influência muito grande na teologia cristã. O profeta Isaías. Este é o personagem da nossa próxima etapa que vamos começar na segunda-feira. Convide seus amigos, familiares para vir fazer parte então dessa nossa caminhada, dessa nossa jornada nos caminhos da Bíblia. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Dai-me o dom do entendimento, Senhor. Dai-me